O jantar em Fernley. Faltavam apenas alguns minutos para as 19h30 quando toquei a campainha da frente de Fernley Park. A porta foi aberta com uma prontidão admirável por Parker, o mordomo. A noite estava tão agradável que preferi vir a pé. Entrei no grande saguão quadrado e Parker pegou meu sobretudo. Nesse momento o secretário de Ackroyd, um jovem simpático chamado Raymond, passou pelo saguão a caminho do escritório, com as mãos cheias de papéis. Boa noite, doutor, veio para o jantar. Ou é uma visita profissional? Essa última foi uma alusão à minha maleta preta, que apoiar na Arca de Carvalho. Expliquei que esperava ser chamado a qualquer momento para um parto, e portanto viera preparado para uma emergência. Raymond acenou com a cabeça, e seguiu seu caminho, falando por sobre o ombro. Espere no salão de recepção. Você conhece o caminho, as senhoras descerão em um instante. Eu tenho apenas que levar estes papéis para Mr. Ackroyd, e lhe direi que está aqui. Com a chegada de Raymond, Parker se recolheu, e eu estava então sozinho no saguão de entrada. Ajeitei a gravata, dei uma olhada rápida no grande espelho pendurado ali, e cruzei em direção à porta bem à minha frente, que era, como eu sabia, a porta para o salão de recepção. Percebi, no momento em que ia girar a maçaneta, um som no interior, o fechar de uma janela. Foi o que achei. Reparei no som de maneira mecânica sem lhe atribuir muita importância naquele momento. Abri a porta e entrei. Ao fazê-lo quase colidi com Miss Russell, que vinha saindo. Ambos nos desculpamos. Pela primeira vez me peguei avaliando a governanta e pensando que ela deveria ter sido uma mulher muito bonita, e em realidade, com relação a isso, ainda o era. Seus cabelos escuros não tinham fios grisalhos, e quando enrubescia, como nesse momento, a característica severa de sua aparência não era tão evidente. Muito inconscientemente me perguntei se ela teria vindo de fora, pois estava ofegante, como se tivesse corrido. Receio estar alguns minutos adiantado, eu disse. Oh, não creio, já passa das 19h30, Dr. Shepard. Ela parou um minuto antes de dizer.
Eu não sabia que o senhor vinha jantar hoje. Mr. Ackroyd não o mencionou. Como está o joelho? Perguntei. Na mesma, obrigada, doutor. Devo ir agora, Mrs. Ackroyd será num instante. Eu apenas vim ver se as flores estavam direito. Ela saiu rápido da sala. Caminhei até a janela, refletindo sobre o seu desejo evidente de justificar sua presença ali. Ao fazê-lo percebi que, é claro, eu deveria ter sabido o tempo todo, se tivesse pensado melhor, isso é, que as janelas eram francesas, do tipo que se abriam para o terraço. O som que ouvi, portanto, não poderia ter sido o de uma janela sendo fechada. Preguiçosamente, e mais para distrair a minha mente de pensamentos dolorosos do que por qualquer outra razão, me diverti tentando imaginar o que poderia ter causado aquele som, carvão na lareira, não era de jeito algum esse tipo de barulho, uma gaveta da escrivaninha sendo empurrada, não, também não. Meu olhar foi então atraído pelo que, acredito, seja chamado de mesa mostruário, cuja tampa se levanta e pelo vidro podemos ver seu conteúdo. Dirigi-me para ela, examinando os objetos no interior, havia uma ou outra peça de prata antiga, um sapato de bebê que pertencerá ao rei Carlos I, algumas figuras chinesas de jade e uma quantidade de artefatos e raridades africanas. Com a intenção de examinar mais de perto uma das figuras de jade eu levantei a tampa, ela escorregou pelos meus dedos e caiu. Imediatamente reconheci o som que escutara. Foi essa mesma tampa de mesa sendo fechada com muito cuidado e delicadeza. Repeti a ação umas duas vezes para minha própria satisfação, e então levantei a tampa para examinar o conteúdo mais de perto. Eu ainda estava debruçado sobre a mesa aberta quando Flora Ackroyd entrou na sala. Muitas pessoas não gostam de Flora Ackroyd, mas ninguém pode deixar de admirá-la, e ela pode ser bastante encantadora com seus amigos. A primeira coisa que chama a atenção é sua extraordinária beleza, ela tem o verdadeiro cabelo dourado pálido escandinavo. Seus olhos são azuis, azuis como as águas dos fiordes noruegueses, e sua pele é como nata e rosas.
Ela tem ombros quadrados de menino e quadris pouco pronunciados, e para um velho médico cansado é refrescante encontrar alguém perfeitamente saudável. Uma simples e franca garota inglesa, posso ser antiquado, mas acredito que um artigo genuíno é muito difícil de encontrar. Flora se juntou a mim ao lado da mesinha e expressou dúvidas heréticas sobre o rei Carlos e ter algum dia usado aquele sapatinho de bebê. E de qualquer modo, continuou Miss Flora, todo esse alvoroço sobre coisas que pessoas teriam ou não usado me parece uma enorme bobagem, elas não as estão usando agora. A caneta com que George Eliot escreveu O Moinho à beira do rio, esse tipo de coisa, bem, é apenas uma caneta afinal. Se uma pessoa gosta realmente de George Eliot, por que não comprar O Moinho à beira do rio em uma edição barata e lê-lo? Imagino, Miss Flora, que nunca leia uma coisa tão velha e desatualizada. Está enganado, Dr. Shepard, eu adoro o moinho à beira do rio. Fiquei bastante satisfeito ao ouvir isso. As coisas que as jovens leem hoje em dia e professam gostar me apavoram de veras. Ainda não me parabenizou, Dr. Shepard, disse Flora, não soube. Ela esticou sua mão esquerda, no terceiro dedo estava um belo solitário de pérola. Vou-me casar com Ralph, sabe, ela continuou. Meu tio está bastante contente, isso me mantém na família. Tomei ambas as suas mãos nas minhas. Minha querida, eu disse, espero que você seja muito feliz. Estamos noivos há mais ou menos um mês, continuou Flora em sua voz tranquila, porém foi anunciado apenas ontem. Nesse momento Mrs. Ackroyd entrou ruidosamente, cheia de desculpas pelo atraso. Lamento dizer que detesto Mrs. Ackroyd. Ela é toda colares, dentes e ossos, uma mulher muito desagradável. Ela tem olhos pequenos e duros de um azul muito pálido, e, independentemente do quanto suas palavras sejam efusivas, seus olhos permanecem em uma frieza especulativa. Atravessei a sala em sua direção, deixando Flora perto da janela, ela me estendeu a mão angulosa e cheia de anéis para apertar, e começou a falar loquazmente, eu já soubera do noivado de Flora.
Tão apropriado sob todos os aspectos, os queridos jovens tinham se apaixonado à primeira vista. Um par tão perfeito, ele tão moreno, ela tão clara. Não tenho como expressar, meu querido Dr. Shepard, o alívio para um coração de mãe. Mrs. Ackroyd suspirou, um tributo ao seu próprio coração materno enquanto seus olhos permaneciam sagazes me observando. Eu estava pensando, você é um velho amigo do querido Roger. Sabemos quanto ele confia em seu julgamento. É tão difícil para mim, em minha posição, como pobre viúva de Cecil, mas há tantas coisas cansativas, arranjos, você sabe, tudo isso. Eu acredito inteiramente que Roger pretenda estabelecer um dote para a querida Flora, mas, como você sabe, ele é um pouco peculiar com respeito a dinheiro, muito comum, já ouvi dizer, entre homens que são donos de indústrias. Eu queria saber se você poderia simplesmente sondá-lo sobre o assunto. Flora gosta tanto de você, nós o temos como um velho amigo, embora só o tenhamos conhecido realmente há pouco mais de 2 anos. A eloquência de Mrs. Ackroyd foi cortada abruptamente quando a porta da sala se abriu mais uma vez. Fiquei feliz com a interrupção, detesto me meter nos assuntos de outras pessoas, e eu não tinha a menor intenção de sondar Ackroyd com relação aos arranjos para Flora. Um momento a mais e eu teria sido forçado a dizer isso para Mrs. Ackroyd. Você conhece o Major Blunt, não é, doutor? Sim, de fato, eu disse. Muitas pessoas conhecem Hector Blunt, pelo menos de reputação. Creio que nenhuma pessoa viva se compara a ele na quantidade de animais selvagens que matou nos locais mais improváveis. Quando se menciona o nome dele, as pessoas dizem, Blunt, você se refere ao grande caçador de feras. Sua amizade com Ackroyd sempre me espantou um pouco, os dois homens são tão diferentes. Hector Blunt talvez seja uns 5 anos mais moço que Ackroyd. Eles se tornaram amigos cedo na vida, e, embora os caminhos tenham divergido, a amizade ainda se mantém. Cerca de uma vez a cada 2 anos Blunt passa uns 15 dias em Fernley, e uma enorme cabeça de animal, com uma quantidade incrível de chifres, que nos fixa com um olhar vidrado, assim que se entra no saguão de entrada, é uma recordação permanente dessa amizade.
Blunt entrou na sala agora com seu passo peculiar, deliberado, porém leve. Ele é um homem de estatura mediana, robusto e de constituição bastante atarracada, seu rosto é quase da cor do mogno, e particularmente sem expressão. Tem olhos acinzentados que dão a impressão de estarem sempre observando algo que se passa bem ao longe. Ele fala pouco, e quando fala é aos sobressaltos, como se as palavras estivessem sendo forçadas para fora contra sua vontade. Então ele disse, como vai, Shepard, em sua maneira abrupta usual, e ficou plantado de pé diante da lareira olhando por cima de nossa cabeça como se estivesse vendo algo interessante acontecendo em Tombuctu. Major Blunt, disse Flora, gostaria que me falasse sobre estas coisas africanas, tenho certeza de que você sabe o que são. Eu já ouvi Hector Blunt ser descrito como um misógino, mas percebi que se juntou a Flora na mesinha mostruário com o que se poderia chamar de entusiasmo. Ambos se debruçaram sobre a mesa. Meu lugar à mesa era entre MRS, Ackroyd e Flora. Blunt estava do outro lado de MRS, Ackroyd, e Jeffrey Raymond estava ao lado dele. O jantar não foi alegre. Ackroyd estava visivelmente preocupado, ele tinha uma aparência abatida, e praticamente não comeu. MRS, Ackroyd, Raymond e eu mantivemos a conversação fluindo. Flora parecia afetada pela depressão do tio, e Blunt se recolheu à sua taciturnidade habitual. Logo após o jantar, Ackroyd tomou meu braço e me levou ao seu escritório. Uma vez que tomarmos café não seremos mais perturbados, explicou. Disse a Raymond que não deveríamos ser interrompidos. Eu o examinei discretamente. Ele estava claramente sob influência de alguma excitação intensa. Por 1 ou 2 minutos andou de um lado para o outro na sala, então, quando Parker entrou com a bandeja de café, ele afundou em uma poltrona diante da lareira. O escritório era uma peça confortável, estantes forravam uma parede inteira. As poltronas eram grandes e recobertas com couro azul escuro. Uma grande escrivaninha ficava próxima à janela e estava coberta de papéis cuidadosamente identificados e arquivados.
Em uma mesa redonda havia várias revistas e jornais de esporte. Tenho sentido esta dor ultimamente após comer, ele comentou casualmente, ao se servir de café. Você precisa me dar mais alguns desses seus comprimidos. Fiquei surpreso de ele estar ansioso por dar à nossa conversa um tom de consulta médica, acompanhei-o, pensei o mesmo, trouxe alguns comigo. Ótimo, pode-me dar um agora. Estão na minha maleta no corredor, vou buscá-los. Aykroyd me deteve. Não se preocupe, Parker irá buscá-los. Traga a maleta do Dr. Parker, por favor. Com certeza, Sr. Parker se retirou. Quando eu ia falar, Aykroyd levantou a mão. Ainda não, espere. Você não reparou que estou em tal estado de nervos que mal posso me conter? Aykroyd falou de novo quase imediatamente. Certifique-se de que a janela está fechada, por favor, ele pediu. Surpreso, levantei-me e fui olhar. Não era uma janela à francesa, mas do tipo comum de guilhotina. As cortinas pesadas de veludo azul estavam puxadas na frente, mas a janela em si estava aberta na parte de cima. Parker retornou à sala trazendo minha maleta enquanto eu ainda estava próximo à janela. Está tudo bem, eu disse, retornando de novo para a sala. Você passou o trinco? Sim, sim, qual é o problema, Aykroyd? A porta acabara de fechar atrás de Parker ou eu não teria perguntado. Aykroyd esperou um momento antes de responder. Estou em um inferno, ele disse devagar, depois de um instante. Não, não se preocupe com essas drogas de comprimidos, eu falei deles por causa de Parker. Os empregados são tão curiosos. Sente-se aqui, a porta está fechada também, não está? Sim, ninguém pode nos ouvir, não fica aflito. Shepard, ninguém sabe o que passei nas últimas 24 horas. Se a casa de um homem pode cair em ruínas sobre ele, a minha acabou de cair sobre mim. Esse assunto do Ralph é a última gota. Mas não falaremos sobre isso agora.
É o outro, não sei o que fazer a respeito. E preciso decidir logo. Qual o problema? Aykroyd permaneceu silencioso por um momento. Ele parecia curiosamente relutante em começar. Quando conseguiu falar, a pergunta que ele fez foi uma completa surpresa para mim. Era a última coisa que eu poderia esperar. Shepard, você cuidou de Ashley Ferrars em sua doença final, não foi? Sim, foi. Você alguma vez suspeitou, alguma vez você pensou que, bem, que ele pudesse ter sido envenenado? Fiquei em silêncio por 1 ou 2 minutos, então decidi o que dizer. Roger Ackroyd não era Caroline. Vou-lhe dizer a verdade, eu disse. Na época eu não tinha nenhuma suspeita, mas desde que, bem, foi apenas uma conversa à toa da minha irmã que primeiro me fez pensar. Desde então, não deixo de pensar nisso. Mas veja você, não tenho nenhuma base para essa suspeita. Ele foi envenenado, disse Ackroyd. Por quem? Perguntei aflito. Pela mulher. Como você sabe disso? Ela mesma me contou. Quando? Ontem, meu Deus, ontem, parecem 10 anos. Esperei um pouco, e então ele continuou. Você compreende, Shepard, estou-lhe falando isso confidencialmente, não é para comentar com ninguém. Quero seu conselho, não posso carregar esse peso todo sozinho. Como disse há pouco, não sei o que fazer. Você pode me contar a história toda, eu disse, estou ainda no escuro, porque MRS Ferrars fez essa confissão a você. Foi assim, há 3 meses propus casamento à MRS Ferrars, ela recusou. Propus novamente e ela consentiu, mas não me permitiu anunciar o noivado até que terminasse o seu ano de luto. Ontem falei com ela e chamei a atenção para o fato de que 1 ano e 3 semanas haviam-se passado desde a morte de seu marido, e que não haveria mais objeções para tornar o noivado de conhecimento público. Eu observara que ela andava estranha já fazia alguns dias.
Agora, de repente, sem nenhum aviso, ela desmoronou completamente. Ela me contou tudo. Seu ódio brutal pelo marido, seu amor crescente por mim, e o terrível caminho que tomou. Veneno, meu Deus, foi assassinato a sangue frio. Vi a repulsão, o horror no rosto de Aykroyd, e MRS, Ferrars deve ter visto também. Aykroyd não é o tipo do grande amante que tudo perdoa em nome do amor. Ele é basicamente um bom cidadão. Tudo o que nele é correto, íntegro e de acordo com a lei deve tê-lo afastado dela inteiramente naquele momento de revelação. Sim, ele continuou, em uma voz baixa e monótona, ela confessou tudo. Parece que uma pessoa estava a par do que aconteceu, desde o início, e a chantageava em altas somas. Foi a pressão causada por isso que quase a enlouqueceu. Quem era o homem? Diante dos meus olhos, subitamente, apareceu a imagem de Ralph Payton e MRS Ferrars lado a lado, a cabeça dos dois muito próximas. Senti uma momentânea palpitação de ansiedade. Suponha, mas certamente isso seria impossível. Lembrei-me da sinceridade da saudação de Ralph esta tarde, absurdo. Ela não me disse o nome dele, disse Aykroyd devagar. Na verdade, ela não disse que era um homem, mas é claro. Claro, concordei, deve ter sido um homem. E você não tem nenhuma suspeita? Em resposta, Aykroyd gemeu e deixou cair o rosto entre as mãos. Não pode ser, ele disse, fico louco só de pensar nisso. Não, não vou admitir nem mesmo para você a suspeita louca que cruzou minha mente. Posso adiantar o seguinte, no entanto. Ela disse algo que me fez pensar que a pessoa em questão talvez esteja entre os da minha própria casa, mas não pode ser. Eu devo tê-la compreendido mal. O que você disse a ela? Perguntei. O que poderia dizer, ela viu, é claro, o choque terrível que isso foi para mim. E então seguiu-se a questão, qual era meu dever nesse assunto? Ela me tornou, veja, um cúmplice depois do fato.
Ela viu tudo isso, eu acho, mais depressa do que eu estava pasmo, sabe? Ela me pediu 24 horas, fez-me prometer que não faria nada até esse prazo expirar. E recusou-se firmemente a me dar o nome do patife que a vinha chantageando. Acho que ela temia que eu saísse dali e fosse direto quebrar-lhe a cara, o que iria apenas piorar as coisas. Ela me disse que daria notícias antes que as 24 horas se passassem. Meu Deus, eu juro a você, Shepard, que jamais me ocorreu o que ela pretendia fazer, suicídio. E eu a levei a isso. Não, não, eu disse, não exagere as coisas. A responsabilidade pela morte dela não se deve a você. A pergunta é o que devo fazer agora. A pobre moça está morta, porque revolver problemas passados. Concordo plenamente com você, respondi. Mas há outra questão. Como vou agarrar esse patife que a levou à morte tão seguramente como se a tivesse matado? Ele sabia sobre o primeiro crime, e ele se prendeu a isso como um abutre imoral. Ela pagou a pena, ele deveria ficar impune. Entendo, disse devagar, você quer descobrir quem é ele. Isso vai gerar muita publicidade, você sabe. Sim, pensei nisso, já fiquei muito indeciso comigo mesmo. Concordo com você que o vilão deve ser punido, mas o custo deve ser levado em conta. Aykroyd levantou-se e começou a caminhar para cima e para baixo. Depois afundou novamente na poltrona. Olha aqui, Shepard, e se deixarmos assim? Se nenhuma palavra vier dela, deixaremos os mortos em paz. O que você quer dizer com se não ouvirmos dela? Perguntei curioso. Tenho uma forte impressão de que em algum lugar ou de alguma maneira ela deve ter deixado uma mensagem para mim, antes de partir, não posso explicar o porquê disso, mas o sinto. E mais, tenho um sentimento que, ao escolher a morte deliberadamente, ela queria que tudo viesse à tona, nem que fosse para se vingar do homem que a levou ao desespero. Eu acredito que, se pudesse tê-la visto naquele instante, ela teria-me dito o nome dele e me pedido para ir atrás dele e fazer justiça.
A porta se abriu silenciosamente e Parker entrou com uma salva na qual havia algumas cartas. O correio da noite, senhor, ele disse, entregando a salva para Ackroyd. Ele recolheu então as xícaras de café e se retirou. Minha atenção, distraída por um instante, voltou-se para Ackroyd. Ele estava olhando para um envelope azul como um homem petrificado. As outras cartas ele deixou cair no chão. A letra dela, ele disse em um sussurro. Ela deve ter saído e colocado a carta no correio ontem à noite, pouco antes. Ele rasgou o envelope e retirou uma carta volumosa, então ele olhou vivamente para cima. Você tem certeza de que fechou a janela? Disse. Certeza absoluta, eu disse, surpreso, por quê? Ao longo da noite tive um sentimento estranho de estar sendo observado, espionado. O que é isso? Ele desdobrou as espessas folhas de papel, e leu alto em uma voz fraca. Meu querido, muito querido Roger, uma vida se paga com outra vida. Eu vejo isso, eu o vi em seu rosto esta tarde. Então, estou tomando o único caminho aberto para mim. Deixo a você a punição da pessoa que tornou minha vida um inferno sobre a terra neste último ano. Eu não diria a você o nome esta tarde, mas estou disposta a escrevê-lo para você agora. Não tenho filhos ou parentes próximos a quem proteger, então não tema a publicidade. Se você puder, Roger, meu muito querido Roger, perdoa-me o mal que eu lhe faria, já que afinal não tive coragem de fazê-lo quando a hora chegou. Ackroyd, com o dedo sobre a página para virá-la, pausou. Shepard perdoou-me, mas eu devo ler isto sozinho, disse emocionado. Foi escrito para mim, e apenas para mim. Ele enfiou a carta no envelope e colocou-o sobre a mesa. Mais tarde, quando eu estiver sozinho. Não, gritei impulsivamente, leia agora. Ackroyd balançou a cabeça, não, prefiro esperar. Mas, por alguma razão obscura para mim, continuei a insistir com ele. Leia, pelo menos, o nome do homem, eu disse. Ackroyd é essencialmente teimoso.
Quanto mais se insiste para que ele faça uma coisa, mais determinado ele fica a não fazê-la. Todos os meus argumentos foram em vão. A carta fora trazida às 20h40. Eram apenas 20h50 quando eu o deixei, com a carta ainda por ler. Hesitei com a mão na maçaneta, olhando para trás e me perguntando se tinha deixado alguma coisa por fazer, não podia pensar em nada. Com um aceno de cabeça saí e fechei a porta atrás de mim. Levei um susto com a figura de Parker logo ali. Ele parecia constrangido, e me ocorreu que ele deveria estar ouvindo através da porta. Que rosto gordo, presunçoso, oleoso o homem tinha, e definitivamente havia algo de astúcia em seu olhar. Mr. Ackroyd não deseja ser perturbado por ninguém, eu disse friamente, ele me pediu que lhe dissesse isso. Muito bem, senhor, eu achei que tinha ouvido a campainha soar. Era uma mentira tão evidente que nem me dei o trabalho de responder. Precedendo-me até o saguão, Parker ajudou-me a vestir o sobretudo, e saí para a noite. A lua estava encoberta e tudo parecia muito escuro e quieto. O relógio da cidade batia às 21h quando passei pelos portões da guarita. Virei à esquerda em direção à cidade, e quase esbarrei em um homem que vinha na direção oposta. Este é o caminho para Fernley Park, senhor? Perguntou-me o estranho com uma voz rouca. Olhei para ele, vestia um chapéu puxado sobre os olhos, e a gola do casaco estava levantada. Eu podia ver pouco ou quase nada de seu rosto, mas ele parecia jovem. A voz era áspera e grosseira. Estes são os portões da guarita, eu disse. Obrigado, senhor. Ele pausou, e acrescentou, desnecessariamente, sou estrangeiro nesta região, sabe? E continuou atravessando os portões enquanto eu me virava para olhá-lo. O estranho era que sua voz lembrava a voz de alguém que eu conhecia, mas não conseguia pensar quem. Dez minutos depois eu estava novamente em casa. Caroline estava cheia de curiosidade para saber por que eu retornara tão cedo.
Tive de inventar um relato ligeiramente fictício sobre a noite para satisfazê-la, e tinha uma certa inquietação do que ela tivesse enxergado através daquele artifício transparente. Às 22 horas levantei-me, bocejei, e sugeri que iria me deitar. Caroline acuíceu. Era sexta-feira à noite, e às sextas à noite eu dava corda nos relógios. Como de costume, fiz isso, enquanto Caroline verificava se os empregados haviam trancado a cozinha corretamente. Eram 22 horas e 15 minutos quando subimos. Tinha acabado de chegar ao andar de cima quando o telefone tocou no corredor embaixo. MRS, Bytes, disse Caroline imediatamente. Receio que sim, disse pesaroso. Desci as escadas e atendi o telefone. O quê? Eu disse, o quê? Claro que irei imediatamente. Corri para cima, peguei minha maleta, coloquei nela um pouco de curativo extra. Parker telefonou, gritei para Caroline, de Fernley. Acabam de encontrar Roger Ackroyd assassinado.